Oi, boa noite, como é que vai, galera? Marcele Rodrigues aqui do Espaço Equilíbrio. Na verdade, de home office, porque estamos todos na quarentena. Inclusive, eu queria desejar à família de todos vocês que vocês fiquem bem, que todos possam, de alguma maneira, se aproximarem, que fiquem em paz, tá bom? E vamos tentar, nesse momento, aproveitar para que a gente se autoconheça, tá? Vanessa entrou, Lave, beijo. Mas vamos lá. Hoje eu vim tratar de um assunto que tem sido muito frequente e eu escuto demais no consultório. Então, de tanto escutar isso, eu resolvi falar um pouquinho para vocês, né? Sobre o que fazer quando você não sabe o que fazer. Nossa, mas como assim, né? Meus pacientes, quando me perguntam, mas Marcele, eu não sei o que fazer com tal coisa, eu tô sem saber como lidar com isso, como me decidir, tenho medo que isso dê errado, muitas coisas vão vindo, aqueles ICs, aquela coisa toda. E aí eu fico olhando para eles e eles olham para mim e falam, mas me ajuda, o que é que eu faço? E aí eu olho para eles e falo, não faz nada. Nossa, mas como assim? Como assim não faz nada? Eu vou deixar que esse problema continue na minha vida? Eu vou deixar isso tomar conta de mim? Eu vou continuar assim, do jeito que eu tô aqui agora? Claro que não. Então, por isso, eu resolvi, né, compilar um pouquinho, trazer um pequeno método disso que eu fui vivenciando no consultório com os pacientes, a maneira como eu fui ajudando eles para que vocês tenham uma forma de lidar com as decisões que vocês precisam tomar. Geralmente, quando a gente não sabe o que fazer, a gente não consegue se decidir ou procrastina, né? A gente fica ali em cima do muro sem saber muito bem que caminho escolher, tá? Então, a primeira dica, gente, que eu vou trazer para vocês é justamente essa. Não faça nada quando você não sabe o que fazer, porque nesse momento a gente está com as emoções extremamente, elas estão muito intensas, elas estão ali gritando em nossa mente, né? Elas ativam crenças, vem um monte de pensamento automático disfuncional, vem um monte de si, uma série de preocupações, ansiedade, né? Cortisol no organismo, adrenalina, toda aquela intensidade que a gente está vivendo, angústia, enfim, são várias emoções. E a gente pode senti-las todas, inclusive, ao mesmo tempo. Então, se eu fizer alguma coisa neste momento, o que é que vai acontecer? Será que sou eu, assim, o meu lado também, eu vou estar alinhado, racional com emocional? Será que sou eu que vou estar falando, ou me comportando, ou decidindo? Ou será que são as minhas emoções? Geralmente, preste atenção, faz aí uma retrospectiva da sua vida. Todas as vezes que você tomou decisões no calor de emoções impactantes, às vezes negativas, de situações inclusive desesperadoras, o que é que acontece? Geralmente tende ou a dar errado, entre aspas, porque aí a gente tem que perceber o que é dar errado, tá? Não atende a nossa expectativa, não era como eu queria, enfim, eu pensei que ia ser diferente, eu pensei que o resultado seria outro. Geralmente a gente se arrepende. Oi, Sarinha, Terezinha, Martinha também, beijo lindas, Cláudia. Então, gente, geralmente a gente fica sem saber, né, o que fazer e a gente fica toda ativada ali com as emoções gritando e a gente se arrepende de tomar decisões quando a gente olha para trás. Poxa, eu não devia ter feito isso. Eu realmente precisava ter parado um pouquinho, aquietado um pouquinho, deixar que as emoções abaixassem. E emoção, gente, é um troço que dá e passa. Se é um troço que dá e passa, a gente tem que esperar um pouquinho ela passar. Ah, mas eu quero resolver logo, eu tenho que resolver logo, isso é urgente. Gente, nada é mais urgente do que o seu bem-estar. Nada é mais importante do que você ter um pouco de discernimento no que você está fazendo. Se você ficar com tanta pressa de resolver, pode ser que aquilo que você vai resolver não seja bom para você, né? Na verdade, como a gente não tem esse controle no futuro, a gente não tem exatamente como prever
se aquilo que eu vou decidir vai ser bom pra mim, tá? Mas aí é uma outra dica que eu vou estar dando pra vocês. Bom, uma prática para essa primeira dica do não faça nada quando as emoções estiverem gritando, quando você não souber o que fazer. A primeira dica é você esperar um pouquinho, respirar. Lembra que Bia falou na outra live lá das meditações? Então respirem, meditem, tá? Se você não quiser meditar, uma coisa que eu adoro fazer, inclusive enquanto eu estava estudando aqui para a live, preparando material aqui para vocês, eu estava escutando um monte de música que eu adoro. E as músicas, já existem algumas pesquisas, elas têm esse poder de despertar em nós coisas boas e coisas ruins também. Mas nesse caso aqui, eu estou falando de você tentar desfocar um pouquinho do seu desespero e da sua angústia do ter que fazer. Lembre-se, isso é uma regra, tá? Quando a emoção negativa estiver gritando, para tudo, respira, tá? Faz alguma coisa que você gosta, ouve alguma música, enfim, vá ver alguém que você ama, tá? Ligue pro amigo, mas tente não falar sobre isso, porque isso vai alimentar mais ainda a sua emoção. Então, em vez dela diminuir, ela vai ficar ali, certo? A gente sabe que enfrentar é importante. Eu não tô aqui dizendo para vocês evitarem, tá bom? É que no momento que a gente tá no calor da emoção, o nosso lado do cérebro, o córtex, né, ele não consegue atuar muito bem. Fica tudo muito misturado, tudo muito confuso, né? Então, nesse momento é melhor não fazer nada, ok? Segunda dica, gente. Conheça, pesquise sobre o assunto. Como é que você vai decidir alguma coisa? Manda ela, oi Sarinha, manda ela entrar aí, tá? Depois vai ficar gravado também, ela pode assistir. Ela tem... Vamos esperar um pouquinho, tá? Vamos ajudar ela. Então, gente, como é que você vai ter discernimento, escolher, decidir alguma coisa se você não conhece nada sobre aquilo? Digamos que seja algo muito novo na sua vida. Você não tem a obrigação de se tornar um expert naquilo, né? De ficar estudando horas, de parar sua vida por conta daquilo ali. Não, mas procure conhecer um pouquinho, leia um pouco sobre o assunto, procure um especialista. Se você tiver um amigo na área, converse com ele. Agora, muito cuidado nessa hora. Porque quando a gente está meio sufocado com alguma coisa, ou com alguma emergência, alguma urgência em ter que decidir algo, a gente costuma querer falar. Falar é ótimo, mas cuidado para não se expor para todo mundo. Inclusive, muitas pessoas inconscientemente vão usando como estratégia o falar para um monte de gente que está acontecendo, que é quase como uma plaquinha ali, ó, ou então tatuado, escrito na testa: pelo amor de Deus, alguém me diga o que fazer, porque eu não sei o que fazer. Vamos combinar, gente, que é muito mais fácil se algo der errado. A gente não ter decidido por conta própria e sim, eu vou fazer tal coisa porque tal coisa, né, a pessoa me aconselhou e é um super amigo, um super especialista, ou meu psicólogo, sendo que psicólogo não tá aqui para dizer para ninguém o que fazer. Lembre-se, somos só pontes, tá bom? Dizer o que fazer pode ser que não sirva para você, pode ser que para mim funcione de um jeito, mas pode ser que para você aquilo não seja bom. Então, isso não entra na prática terapêutica, tá bom? Dá uma opinião, uma coisa. E você dá o peixe pro teu paciente, no caso dos psicólogos, é outra. Dá a vara de pescar para que ele vá tentar pescar ali do jeito dele e se descobrir, né? Então, assim, cuidado para você não sair falando, se expondo, inclusive, né? Porque as pessoas... isso é um comportamento que pode beirar, inclusive, não que você esteja querendo ser vítima, mas a gente acaba se vitimizando um pouco quando a gente fica ali, né? E eu sei que a gente está na dor, no sofrimento, que a gente precisa fazer alguma coisa com aquilo, que a gente só quer ajuda, a gente está gritando por socorro. Mas nesse momento é o momento da gente tentar ler um pouquinho. E aí, se você achar que vai ser bacana conversar com algum amigo, com alguém que você confie, né? Aí tudo bem, tá? Ou marcar uma terapia, se você puder. Enfim, mas não saia falando aos quatro ventos, porque isso vai expor você e as pessoas talvez não entendam. Talvez não seja uma pessoa que conheça você muito bem, tá? Então só vai piorar.
Bom, uma prática boa, né, para você conhecer, pesquisar, é você lá usar o famoso Google que a gente tem hoje em dia, os livros, pessoas, especialistas, tá? E isso vai te ajudar a pensar em possibilidades. Lembre-se que eu sei que muitas vezes, quando a gente não sabe o que fazer e aquilo ali de alguma maneira está incomodando muito, a gente tende a não experienciar. A gente tende a evitar um pouquinho ou muito. Mas se você puder fazer um pouquinho, experienciar um pouquinho aquilo ali, é muito importante, porque aí você já vai começar a trazer esse conhecimento, já vai agregar em algo, isso já vai ajudando no seu processo de tomada de decisão. Porque a gente pensa que tomada de decisão é uma coisa muito simples assim, da noite pro dia, nem sempre. Cuidado com eu tenho o quê? Se eu já estou pronta para decidir aquilo com discernimento, entendendo um monte de coisa que eu vou estar falando para vocês aqui hoje, aí tudo bem, massa. Para que protelar, procrastinar, né? Que é outra coisa que a gente faz muito. Mas se eu tô ali totalmente confusa com tudo, ô gente, vamos parar um pouquinho, deixar a coisa baixar, pesquisar, conhecer, fazer alguma coisa com isso, tá bom? Terceira dica, galera. Entenda o que te impede de decidir. Preste atenção aqui. Quando você ouvir um terapeuta ou alguém te perguntar, mas, Lavínia, por que você não tomou essa decisão ainda? O que é que está te impedindo de fazer isso que você precisa fazer? Ou de escolher algum caminho, escolher alguma coisa, tomar alguma decisão, mesmo que você não tenha certeza dela. O que é que está te impedindo de fazer isso? O que te impede de agir? Então é muito importante a gente descobrir, tá? O que é que está impedindo a gente e preste atenção. Quando você pegar um papelzinho para descrever lá as coisas que estão impedindo você de agir, você vai perceber que tem muitos medos embutidos. Nossa, a gente vai sair tanto medo ali. E a gente sabe que acompanhado com os medos, eu tenho medo de sofrer, eu tenho medo de dar errado, né? Até quando a gente anunciou a live aqui no Instagram, eu vi uma pessoa falando, nossa, mas eu tenho muito medo que dê errado, né? Inclusive, gente, se vocês quiserem comentar, né, falar alguma coisa, talvez quais são os maiores medos, é importante para depois a gente bater um papo aqui e até a gente preparar alguma coisa. Eu vou tentar abrir, eu tô tentando ser breve para eu tentar abrir para conversar um pouquinho com vocês, para trocar um pouco de ideia com vocês. Vocês não precisam se expor, claro, mas se quiser comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta sobre qualquer uma dessas coisas que eu tô falando, fiquem à vontade, tá bom? Então, você vai ver que tem muito medo embutido ali, muitos pensamentos. Quem assistiu a live passada viu que eu expliquei um pouco ali através daquele abacate, né? Que é uma forma didática de eu explicar o funcionamento, o nosso funcionamento, né? As nossas crenças, as regras que mantêm esse comportamento, são aquelas coisas imperativas, eu tenho eu preciso, eu posso, eu não posso errar de novo, eu não posso sofrer de novo, né? E se eu tomar essa decisão e acontecer tal coisa novamente? E aí vem uma série de pensamentos, de regras atuantes, crenças sabotadoras, limitantes, gritando ali na tua mente. E a gente tende a recuar. A gente tende a não decidir, a gente vai procrastinando e procrastinando, como diz o Lulu Santos, como a onda no mar, vamos flutuando, a gente fica ali, tá? E às vezes a gente inclusive faz terapia, ou seja lá qualquer outro processo. Claudinha, daqui a pouco, amor. E aí o que é que acontece? A gente não consegue... peraí, gente, que eu me perdi um pouquinho aqui agora. Deem risada aí. Esse negócio de ler, eu tenho que ver depois, senão eu vou ficar maluca aqui. Enfim, Binha, oi, Fabi. Depois eu falo com vocês. Vamos lá. Nesse processo de procrastinar, de ter medo, a gente sabe que a gente começa a não querer experienciar, a não querer entrar em contato com as coisas, né? E aí, o que é que eu vou fazer para entender o que me impede de decidir fazer alguma coisa,